Deixe sua Bíblia aberta no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Um texto muito conhecido de todos nós. Efésios, capítulo 2. Bom, quando eu era adolescente, teve uma vez que eu era adolescente, morava em Minas ainda, lá com uns 13, 14 anos, 15 anos, nessa faixa. Nós fomos fazer uma viagem em família para a praia. Nós fomos para uma praia no Espírito Santo, porque mineiro vai para a praia do Espírito Santo, né? Se você for para alguma praia do Espírito Santo, algum dia, você só vai encontrar mineiro. É a praia de Minas. Então nós estávamos em família na praia, e nós saímos à noite para passear com a família, comer um lanche, fomos na praça, e ali na praça tinha um fliperama, sabe aqueles fliperamas cheios de games, de pinball, aquelas coisas todas? E eu vi que tinha um pinball lá. E aquilo encheu em meus olhos, porque eu jogava aquele pinball do Windows, quem lembra? Não sei se alguém já jogou aqui, né? E eu nunca tinha jogado um de verdade. E eu queria muito jogar um pinball daquele de verdade. E a ficha custava 50 centavos. E eu virei para meu pai e falei, pai, deixa eu jogar uma vez só. Aí, meu pai, tá bom. Aí ele me deu uma nota de R$1, quem lembra da nota, né? Uma nota de R$1. E ele falou, olha, mas é para comprar uma ficha. Eu quero o troco. Você traz para mim os 50 centavos de troco. Eu, tá bom, pai. E eu fui lá sozinho. Meu pai, eles estavam em frente, assim, sentado na pracinha, né? Eu fui lá jogar. E para minha frustração, eu coloquei a ficha. 2 segundos depois eu perdi. Né? Já perdi. Não durou nada. Eu, puxa vida, a frustração foi tão grande, né? Eu queria jogar mais. Aí eu olhei aqueles 50 centavos. E meu pai tinha sido claro, me devolve. Mas eu olhei aqueles 50 centavos, eu olhei para o pinball, eu fui e comprei outra ficha. Aí coloquei a outra ficha, durou mais 10 segundos e eu perdi de novo. E aí eu voltei para onde os meus pais estavam sentados, como se nada tivesse acontecido. Eu achando que meu pai não ia perguntar nada. E a primeira coisa que meu pai perguntou, cadê o troco? Eu perdi. Eu perdi. Aí eu comecei a chorar assim, perdi. Aí meu pai sabe que está mentindo, né? Mas ele, não, filho, está tudo bem, não tem problema não. Meus irmãos, aquilo me assolou com uma culpa tão grande, que naquela noite eu não conseguia fazer mais nada, não conseguia conversar com minha família, eu não conseguia dar risada, não conseguia me divertir, eu não conseguia ficar bem, eu estava mal, né? A culpa se instaurou de um jeito muito grande, e aí meu pai percebeu na situação, filho, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu roubei! E eu comecei a chorar, e eu falei que eu roubei os 50 centavos, que era para devolver de troco. E aí meu pai falou, olha, está tudo bem, eu te perdoo, só não mente mais para mim, você não precisa mentir para mim. E aquela situação foi muito boa. Mas essa história é interessante, porque nós temos a mania de tentar justificar os nossos erros, tentar encobri-los, ou tentar colocar a culpa em outros. Nós vemos que existe um grande problema no mundo, que inevitavelmente o mundo está sobre um grande problema, que por mais que existam grandes tecnologias, nós ainda não conseguimos resolver os problemas da corrupção, da maldade, o problema do coração humano, e nós tentamos sempre justificar o erro colocando a culpa em outras coisas, ou tentando encontrar o culpado, porque o problema é do capitalismo, ou porque o problema é do socialismo, o problema é das políticas identitárias. Quando nós resolvemos isso, os problemas serão resolvidos. Mas nós temos uma grande dificuldade de olhar para dentro do nosso coração e reconhecer que talvez o problema não esteja lá fora, mas que o verdadeiro problema das nossas vidas e do mundo esteja dentro de nós mesmos. Que o problema talvez seja que nós sejamos pecadores. E é difícil falar de pecado hoje, a gente não quer ouvir falar de pecado hoje. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui em Efésios, no capítulo 2. Num texto tão famoso de que nós somos salvos pela graça. Mas ele começa o texto dele dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. O que o morto faz, gente? Nada. O morto não tem reação, o morto não é capaz de fazer nada. Morto é morto. E Paulo está dizendo, vocês estavam
mortos. Mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Paulo ele está dizendo aqui o seguinte, olha, sabe todos os problemas da sua vida, sabe os problemas do mundo, sabe qual que é o verdadeiro problema do nosso coração, qual que é o verdadeiro problema da vida humana? Que nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Que todos nós pecamos, e Paulo ainda vai dizer lá no livro de Romanos que todos pecaram, não tem ninguém que se salve, e que esse é o problema do mundo, que esse é o problema do ser humano, que esse é o problema dos relacionamentos, o pecado. O problema é que é difícil falar de pecado nos dias de hoje, soa ofensivo falar de pecado, né? É ofensa falar de pecado. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de igualdade, vamos falar de amor, Deus é um Deus de amor, mas a gente evita o assunto do pecado. O problema é que a Bíblia diz que o que há de errado no mundo, se nós queremos encontrar salvação, se nós queremos encontrar a verdadeira vida, nós precisamos partir do princípio de que nós somos pecadores. E que ninguém escapa dessa realidade, ninguém escapa dessa verdade. Todos nós, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante os poderes do mundo invisível, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Paulo vai continuar, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e inclinações de nossa natureza humana. Os desejos ardentes do nosso coração. E não tem ninguém que se escapa disso. Quando eu estava no campo missionário, lá em El Salvador, na América Central, eu lembro que a gente fazia um evangelismo bem interessante. Eu cheguei na praça e comecei a oferecer, na praça pública assim, eu peguei $1, eu comecei a dizer, eu vou dar $1 para quem me disser qual a equipe de futebol mais vezes ganhou a Copa do Mundo. Aí o pessoal olhando desconfiado assim, né? Aí eu fiquei lá, eu vou dar $1 para quem me... Aí veio um rapaz, Brasil. Eu falei, é verdade, Brasil, pentacampeão mundial, está aqui $1. Quando a galera viu que eu dei $1 para a pessoa, aí juntou um monte de gente em volta, né? Aí eu falei, eu vou dar mais $1 para quem me responder. Qual? Aí eu fiz uma outra pergunta geral assim, a pessoa respondeu, eu dei mais $1. Aí juntou mais um monte de gente em volta. Aí eu peguei uma nota de $20, eu vou dar $20 para quem me disser, para quem aqui for uma boa pessoa. Aí teve uns gato pingado lá, eu falei, eu sou uma boa pessoa. E aí começava o jogo de perguntas, né? E eu queria dar um exemplo para vocês aqui, o que a gente fazia, o que eu fazia lá, nesse evangelismo. Por isso eu vou convidar aqui como voluntário, eu vou pegar ele de surpresa, né? João, você mesmo. Eu sei que você é do meu PGM, então você vai me perdoar depois. Pega o microfone que está aí na frente. Vem aqui, fazendo um favor. Dá uma salva de palmas para o João. Você me perdoa depois, tá? João, você é uma boa pessoa? Eu acho que eu sou. Você acha que você é? A sua irmã está ali, né? Tá. Ele é uma boa pessoa? É. Então, posso fazer algumas perguntas para saber se você é uma boa pessoa? Pode. Beleza, então. Vamos lá. Você já mentiu alguma vez? Já. Então você é um mentiroso. Quantas vezes uma pessoa precisa mentir para ser um mentiroso? Então você é um mentiroso. Beleza? Acabamos de descobrir agora que João é mentiroso, gente. João, uma segunda pergunta. Você já roubou alguma vez? Já. Você é um ladrão, cara. O João é um mentiroso e um ladrão. Meu Deus do céu. Então vamos lá. João, você já matou alguém? Não. Não? Não. Mas a Bíblia diz que se você olhar com ódio no coração para alguém, no seu coração você já cometeu assassinato. Você já fez isso? Já. Então o João é um mentiroso, um ladrão e um assassino, gente. Né? E agora eu pergunto para vocês, o João, ele é inocente ou culpado? Diante de Deus? Culpado. E uma pessoa que é culpada merece um castigo ou uma recompensa? Merece um castigo. E a Bíblia diz que o castigo que nós merecemos é o inferno. Obrigado, João, pode sentar. Estamos aqui com alguém condenado ao inferno, indo sentar. Brincadeira, gente. Aí eu fazia isso na praça pública, né? Eu sei que aqui foi bem humorado, uma brincadeira, mas no fundo isso é verdade.
Todos nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Todos nós pecamos. Nós podemos partir do primeiro mandamento. E que Jesus depois, inclusive, trouxe mais significado a esse mandamento. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aí eu pergunto para você, você tem amado a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Nós já falhamos no primeiro mandamento. Essa é a verdade bíblica. Todos nós pecamos. E quando eu falo de pecado, não estou só falando aqui de roubar, de mentira, de assassinato. Essas coisas são coisas terríveis. Mas existe uma origem que é muito mais profunda. O pecado original, a origem do pecado, quando nós vamos lá para o jardim do Éden, em que Eva é tentada pela serpente. Quem lembra qual foi a tentação da serpente? O pecado de Adão e Eva não foi simplesmente ter comido de um fruto. O pecado de Eva foi que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Essa é a origem do nosso pecado. Nós pecamos porque no fundo do nosso coração o que nós desejamos é ser como Deus. É ser independente, é tomar o controle da nossa vida e dirigir sozinho. É dizer para Deus: eu não preciso de você, eu dou conta de conduzir a minha vida sozinho. E não tem ninguém que escape disso. Todos nós estávamos debaixo dessa condição. Todos nós estávamos separados de Deus. E o que nós merecemos é condenação. Como Paulo diz, merecedores da ira de Deus. E o pecado traz em nossos corações consequências terríveis. Terríveis. A primeira consequência do pecado é uma consequência individual. Na nossa alma. A primeira consequência do pecado é que nós nos tornamos completamente angustiados, incompletos, insatisfeitos, sem propósito de vida, com um vazio do tamanho do mundo que nada preenche. Se por acaso você já sentiu um vazio do tamanho do mundo que você não consegue preencher para encontrar significado, propósito e satisfação na sua vida, essa é a consequência do nosso pecado. É como nós corrêssemos numa esteira ergométrica infinitamente, não encontrássemos e não chegássemos no destino, não saímos do lugar. Porque o pecado traz uma grande consequência individual em nossas vidas. O pecado traz uma grande consequência nos nossos relacionamentos. Todo problema de relacionamento é por causa do nosso orgulho e do nosso pecado. Por causa do desejo que nós temos de ser donos de nós mesmos. Porque nós achamos que somos melhores que as outras pessoas. Várias vezes já veio namorados e casais se aconselhar comigo, e sempre o problema é do outro. Porque ele, ou porque ela. Que dificuldade nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e ver que os problemas de relacionamento acontecem por causa do nosso pecado. Por causa do nosso coração. Se você entrar aí agora nas redes sociais, no Twitter provavelmente, ou no Instagram, não sei, você provavelmente vai ver alguma notícia aí do Big Brother Brasil. E olhando as notícias eu vi uma coisa interessante, que ali nós temos um microcosmos de uma experiência antropológica muito interessante. Nós estamos vendo ali o que o pecado significa, no sentido dos relacionamentos. Porque são pessoas que se sentem superiores a outras e você precisa ser igual a mim, você precisa se comportar desse jeito. Não, mas eu não concordo com você que tem que comportar desse jeito. Nós estamos vendo pessoas que se sentem cada uma superiores às outras e colocando a culpa nos outros, porque a culpa é da opressão, do racismo. Não, porque a culpa é do individualismo, porque a culpa é nossa, a culpa está no nosso coração, nós somos pecadores. O pecado traz consequências individuais, traz consequências no nosso relacionamento. E por fim, a pior de todas, o pecado traz uma consequência cósmica, que é a separação eterna de Deus. Em outras palavras, que as pessoas não gostam muito de ouvir, e eu vou falar aqui para vocês, inferno. O inferno é real. Eu creio nisso. Ai meu Deus, ele falou de inferno. Mas Felipe, como que um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Meu querido, se você não tem desejo de estar com Deus nem hoje, durante a semana, 1 minuto que quer durante a semana, por que você quer passar a eternidade com Ele? Não faz sentido. O inferno nada mais é do que Deus concedeu seus desejos de viver sem Ele. Eternamente angustiado, sem encontrar significado, propósito e razão na vida. É separação eterna de Deus e sofrimento eterno sem Deus.
O pecado nos causa desespero existencial, nos causa transtornos nos nossos relacionamentos e nos causa separação eterna de Deus. E nós precisamos falar sobre pecado, porque nós só entendemos o que significa a graça de Deus e o amor de Deus a partir do momento que nós entendemos que nós estamos completamente separados de Deus por causa do nosso pecado. Antes de eu falar para vocês do amor e da graça de Deus, calmem, porque eu quero anunciar para vocês a boa notícia do Evangelho. Mas antes de eu anunciar para vocês a boa notícia do Evangelho, eu preciso anunciar a má notícia. Você está condenado, meu irmão. Você está condenado. E o que nós merecemos é a ira de Deus. Deus é irado. Deus é amor, mas Ele também é justo e irado. Você já ouviu alguém dizendo que Deus é justo? Geralmente numa confusão, né, numa treta que a gente ouve assim, porque Deus é justo, e Ele vai ver meu lado. Já viu alguém falando que Deus é justo? Quando eu ouço alguém dizendo assim, porque Deus é justo, a minha vontade é perguntar, mas vem cá, isso não te traz desespero, não? Porque se Deus é justo, e se eu sou pecador merecedor da ira de Deus, e o salário do pecado é a morte, é o inferno, essa é a pior notícia que eu posso receber. É a notícia mais desesperadora de todas. E aí nós descobrimos que estamos condenados. Quando nós íamos na escola, eu fazia esse tipo de evangelismo terrorista aí, desculpa, né? Esse evangelismo assustador, a gente fazia na escola. Eu não sei se era a melhor estratégia, mas eu chegava para as crianças e fazia as crianças tudo entender que elas eram pecadoras, né? E que elas mereciam o inferno. Aí as crianças, aqueles olhão para mim, aí eu perguntava para elas, e agora, o que a gente tem que fazer? Aí eu me lembro muito bem de um dia que o adolescente me levantou a mão, se arrepender. Falei, é verdade, mas será que se arrepender é o suficiente? Antes de eu voltar nisso, quando nós descobrimos que nós somos pecadores e que nós estamos separados de Deus, nós tentamos corrigir os nossos problemas com as forças dos nossos braços. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu preciso ir na igreja. Eu preciso dizer para Jesus que eu amo Ele. Eu preciso fazer boas obras. Eu preciso dar meu dízimo, dar minhas ofertas. Eu preciso fazer caridade. Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame. O problema é que não existe nada que a gente possa fazer que pague a dívida que nós temos. Nada. É uma dívida impagável. Tentar resolver o problema do pecado pelas nossas forças e pelas nossas boas obras é como tentar nadar daqui do Brasil até a África abraçada. É impossível. Não existe nada que nós possamos fazer para comprar o perdão de Deus ou para comprar o favor de Deus. Ah, mas então basta a gente se arrepender, né? Vamos nos arrepender. Aí eu pergunto para você, se arrepender é suficiente? Vamos fazer um exemplo aqui, para tentar ilustrar. Imagine só, que durante a noite entra um ladrão na sua casa e por acidente acaba matando alguém da sua família. Uma pessoa matou alguém, não foi para acidente não, foi de propósito mesmo, alguém matou alguém da sua família. E aí nós estamos agora diante do juiz, no tribunal, no julgamento dessa pessoa. Aí o réu chega para o juiz chorando. Ô, seu juiz, eu estou arrependido demais, me perdoa. Eu pergunto para você, talvez tenha alguém da área do direito aqui, o juiz vai perdoar essa pessoa? Não. Por quê? Porque ela precisa pagar pelo que fez. Meu irmão, se existe uma dívida, se nós estamos eternamente separados de Deus, e se o salário do pecado é a morte, então a dívida precisa ser paga. Existe uma dívida que precisa ser paga. Por isso, que não bastava simplesmente Jesus chegar aqui e estalar os dedos e perdoar todo mundo. Me perguntaram uma vez, né, filha, por que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que Jesus desceu na terra e simplesmente olhou para todo mundo e disse, olha, os seus pecados estão perdoados. Plim, perdoou o pecado de todo mundo. Por que Jesus tinha que ir para uma cruz morrer? Sabe por quê? Porque todo perdão exige um ônus. Todo perdão, alguém precisa assumir a dívida. Vou tentar ilustrar aqui a situação. Vamos imaginar que o pastor Leno acabou de escrever um livro, lançou um livro sobre missões, vendeu muito, foi best-seller de venda,
E aí Deus prosperou muito ele é um cara generoso, continua abençoando missões, mas aí ele comprou um BMW, né? Para aproveitar a família, BMW novo. É suposição, tá, gente? Mas que seja verdade qualquer dia, né? E aí, eu tô a fim de tirar férias com o meu PGM, eu vou tirar férias com a galera do meu PGM, o pastor Leno, muito bondoso, chegou, Felipe, vai com a minha BMW, cara. Eu te empresto, conversível ainda, vocês vão viajar na estrada com o vento batendo na cabeça. Vai com a minha BMW. Aí a gente pega a BMW emprestada do pastor Leno, entro com os meus amigos do PGM, a gente vai para a praia, feliz da vida na BMW. A gente chega lá na praia, estamos com fome, vamos parar aqui para tomar um café ou para comer alguma coisa, estaciona a BMW, a gente está lá, feliz da vida no quiosque, beira da praia, comendo alguma coisinha, de repente a gente ouve um barulho. Pá! Na hora que a gente olha, um bêbado estraçalhou a BMW. Na mesma hora eu recebo um WhatsApp do pastor Leno. Ô queridão, só toma cuidado porque eu não fiz o seguro dela ainda. Ui. Misericórdia. Meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho condições de pagar uma BMW. Eu nunca na minha vida, posso trabalhar no tempo, não vou conseguir comprar uma BMW. E eu chego constrangido para o pastor e falo, Leno do céu. Você não sabe o que aconteceu, cara. E agora não sei, você é seu escravo aqui, não tenho condições de pagar. E o Leno, muito bondoso do coração, fala, ó Felipe, fica tranquilo, você está perdoado. Mas eu te faço uma pergunta, para que o Leno possa me perdoar, o que ele precisa fazer? Ele precisa assumir os custos. Ele não pode simplesmente me perdoar e a BMW vai desaparecer. Não. Para que ele me perdoe, ele precisa assumir a dívida. Ele precisa assumir os custos. É por isso que Jesus não podia simplesmente vir e dizer os seus pecados estão perdoados. Porque existe um alto custo. E essa dívida precisava ser paga. E essa é a nossa situação diante de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo continua no texto. Mas, meus irmãos, esse mas, essa conjunção aqui, esse mas, é a melhor notícia que você vai receber em toda a sua vida. Não existe ninguém que vá subir aqui e pregar algo mais importante. Eu não estou falando da minha mensagem, de mim, não. Pode ser que subam outras pessoas aqui e preguem a mesma mensagem de uma forma melhor. Mas ninguém nunca vai pregar uma mensagem mais importante do que essa. Esse mas é a notícia mais importante da sua vida. Nós estamos condenados, sem merecimento de estar diante de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a boa notícia, porque lá na cruz Jesus pagou a nossa dívida. Porque lá na cruz Ele pagou o que era preciso para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora sim nós podemos pela fé, como o texto vai dizer, pela fé nós podemos nos arrepender e crer, porque a dívida foi paga. É como se nós estivéssemos condenados numa cadeira elétrica, prestes a ser morto, na cadeira elétrica condenados. E aí Jesus entra ali na sala de execução e diz, olha, pode libertar ele, pode tirar ele, eu vou morrer no lugar dele aqui. E Jesus morre no nosso lugar e nos deixa embora. Só que Ele não só nos deixa embora como um ato de misericórdia, Ele nos dá toda a sua herança e uma nova vida e uma nova identidade. Isso é graça, é uma salvação que nós não merecemos. E que você não merece. Essa é a melhor notícia do mundo. Nós não merecemos, mas por amor a nós, Jesus morreu na cruz e nos deu vida gratuitamente. Nos deu uma nova identidade, um novo significado, um novo propósito. Esse é o significado da cruz, esse é o significado da graça. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Se nós estávamos mortos em pecados, Jesus nos ressuscitou com Ele. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, pois agora estamos em Cristo Jesus. O Tim Keller, ele diz no livro A Cruz do Rei, um pouco sobre isso. Ele fala, por isso, a cruz não é meramente um exemplo belo de amor sacrificial,
Desperdiçar a vida à toa não é nada admirável, é errado. A morte de Jesus só é um bom exemplo se tiver sido mais do que um bom exemplo. Se tiver sido algo absolutamente necessário para nos salvar. E foi. Porque Jesus teve que morrer para nos perdoar, havia uma dívida a ser paga, e o próprio Deus a pagou. Havia um castigo a suportar, e o próprio Deus o suportou. O perdão é sempre uma forma de sofrimento oneroso. Por isso a cruz é tão central no Evangelho. Por isso essa é a notícia mais importante. Meu irmão, Jesus morreu para que você pudesse ter vida. E todos os seus pecados foram pagos, para que agora você possa, pela fé, estar diante de Deus e ter salvação. Vida plena, vida eterna, significado, propósito, vida de alegria, vida em abundância. Ele nos ressuscitou para a vida. Lá no versículo 8, o apóstolo Paulo vai repetir: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Qual que é o agente para que nós possamos alcançar essa salvação pela graça? A fé. A fé em Jesus, a fé que tudo que nós precisávamos já aconteceu. Enquanto a religião, ou várias religiões do mundo, e muitas vezes até dentro da igreja, as pessoas dizem que você precisa fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus, que você precisa fazer alguma coisa para que Deus te ame, a mensagem do Evangelho diz que Deus já te ama, que Ele te amou e Ele já fez tudo o que era necessário. A única coisa que você precisa fazer hoje é crer, é acessar essa boa notícia pela fé, é crer. Meu irmão, e quando eu criei, quando eu entendi o significado disso, minha vida se transformou completamente. Eu me lembro muito bem, eu cresci dentro da igreja. Garganta secou aqui. Eu cresci dentro da igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência pessoal com Cristo até meus 16 anos de idade. E eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, eu ouvi uma mensagem parecida com essa, e que eu descobri que eu era pecador. Eu comecei a entrar em desespero naquela noite, falando: meu Deus, era como se eu estivesse nu diante de Deus, e Ele vendo toda a maldade do meu coração. Eu dizia: meu Deus, o que eu mereço é o inferno, eu mereço a condenação, eu mereço a perdição. Meu Deus, eu estou em pecado, eu estou separado de Deus. Mas quando eu ouvi mas quando eu vi essa boa notícia de que Cristo me amou e me acolheu, e que Deus é justo, mas Ele também se manifestou com a sua graça, isso transformou a minha vida completamente até hoje. E vai continuar assim para sempre. Porque nada é mais importante do que isso. Porque essa salvação que nós alcançamos por meio da fé, pela graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem nada que você possa fazer para comprar o favor de Deus. Não tem nada que você possa fazer para que você tenha crédito com Deus, né? Oh Deus, estou com crédito aí com você, hein? Vim no culto todos os dias esse mês, participei do PGM, dei aqui meus dízimos e ofertas, estou participando do projeto missionário, eu estou em crédito com Deus. Não tem nada que você possa fazer que te deixe em crédito com Deus. Não é pelas suas boas obras, é pela graça. É pela graça. É salvação que Ele te deu pela graça. Essa é a obra que Cristo fez por você. É pela graça, não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras. Aí está a grande diferença. A grande diferença da mensagem do Evangelho é essa, porque a religiosidade diz que você precisa fazer boas obras para alcançar o favor de Deus. O Evangelho diz ao contrário: você foi aceito, você foi amado, você foi salvo pela graça de Jesus Cristo, você não precisa fazer nada. E justamente porque eu fui tão amado, por amor a Deus e em gratidão a esse Deus, é que nós realizamos boas obras e transformamos o mundo. Nós não realizamos boas obras para que Deus nos aceite. Nós já fomos aceitos, nós já fomos salvos. Essa é a melhor notícia de todas. Agora nós somos transformados a fim de realizar boas obras. Meu irmão, portanto, a pior notícia de todas é que nós somos pecadores e nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado. E o que nós merecemos é condenação eterna, é morte, é o inferno. É isso que nós merecemos. Mas, nunca se esqueça desse mas.
Mas Deus é tão rico em misericórdia. Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto. E naquela cruz, Ele pagou toda a sua dívida e te deu uma nova vida. O convite hoje é para que você encontre essa nova vida. Feche seus olhos agora. Pode ser que você tenha ouvido essa palavra hoje, e você está aí olhando no relógio, doido para ir embora, né? Acaba logo. Pode ser que você esteja assim. Ou, pode ser que enquanto eu dizia tudo isso, seu coração encontrou um peso. Que você está sentindo uma angústia. Talvez você esteja sentindo exatamente o que eu senti quando eu tinha 16 anos. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu estou afastado do Senhor, eu sou pecador. Eu quero essa graça. Eu quero me arrepender, eu quero crer, meu irmão. Se você está sentindo isso no seu coração, é para você essa mensagem. É para você que eu estou falando. É no seu coração que o Espírito Santo quer entrar nesta noite. Se você está se sentindo assim, eu gostaria de te convidar a orar junto comigo. Senhor Jesus, eu me afastei do Senhor por causa dos meus pecados. Eu me arrependo nesta noite. E eu clamo, venha ser Senhor da minha vida. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor nesta noite. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. E eu creio que o Senhor morreu por mim. E eu quero viver a minha vida para o Senhor a partir de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Como é gostoso poder ouvir uma palavra tão fresca, que traz consciência, traz revelação de Deus para nós. Hoje o Senhor, através do Espírito da sua palavra, Ele abriu nosso entendimento. Você pôde perceber o vazio que estava no teu coração. Você ouviu que todos nós pecamos e precisamos de uma redenção. E hoje você ouviu também que Jesus morreu por você. Ele se entregou voluntariamente para que você pudesse ter vida. E eu quero perguntar para você, os que estão aqui no templo e aqueles que estão no chat. Lá no chat eu já perguntei, e eu quero perguntar agora a quem dos que estão aqui gostaria de abrir o coração e receber o perdão dos seus pecados, ter a sua dívida paga e ter a tua entrada garantida para o céu, passar toda a sua eternidade com o Senhor. Como que eu faço isso? Primeiro, reconhecendo que você é um pecador. Porque pecado não é somente aquele de matar, roubar, aquele que, entendeu, traficar. Uma mentira, todos nós pecamos. Nós vimos aqui na encenação que nós todos pecamos. Então você precisa desse perdão do Senhor. Você gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu entrego o meu coração, a minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero ir para o céu. Se você quiser com um testemunho, para que eu possa orar por você, te conhecer, levanta a sua mão onde você está aqui no templo, eu quero orar por você. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém que pela primeira vez fala assim: eu sinto a necessidade de entregar o meu coração para Jesus, confessar os meus pecados e pedir perdão, pedir que Ele entre, me perdoe, me salve. Alguém aqui essa noite pode levantar a mão? Onde você está? Alguém? Alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus essa noite? Amém? Glória a Deus. Pode abaixar a mão. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que hoje o nome de vocês estão escritos no livro da vida, porque a salvação é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos, é Deus que deu, entregou o seu único filho para morrer por nós. Mais alguém? Glória a Deus, pode abaixar a mão. Amém, pode abaixar a mão. Mais alguém? Pode levantar a sua mão onde você está,
Deus está te vendo, Ele está vendo a sua necessidade, Ele está vendo o teu coração pegando fogo, dizendo: Senhor, eu quero perdão, eu preciso do perdão, a minha vida não tem mais sentido. Entrega a sua vida e você vai receber do Senhor a unção, a graça, o perdão dos seus pecados. Lembra quando o pastor Felipe falou que ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu pequei, eu roubei, e o pai falou assim: eu te perdoo. Naquele momento, tenho certeza que a culpa que estava no coração do pastor Felipe foi tirada. E Deus quer tirar essa culpa do teu coração também. Deus quer te ver livre, Ele quer perdoar todos os teus pecados, Ele quer colocar o teu nome no livro da vida, mas você precisa dar esse passo de fé. Mais alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Não tarde, não demore. A graça é gratuita, mas ela teve um alto preço, ela onerou para o nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida, que Ele experimentou naquela cruz todo o nosso pecado, para que hoje você, meu irmão, vocês que estão aqui, você que está na internet, pudesse falar assim: Senhor, eu entendi essa noite o que é a salvação, não é pelas obras. Às vezes nós nos confundimos dizendo que temos que fazer coisas, temos que ir na igreja, temos que ajudar os pobres, tudo isso é bom, mas a graça é um dom diferente, só Deus pode entregar através de Jesus para nós, aquelas pessoas que falam: Senhor, eu aceito, eu quero, eu preciso, eu reconheço, eu aceito Jesus no meu coração. Eu gostaria de orar por você, mas antes eu gostaria de saber mais alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Levanta a sua mão para que eu possa orar também. Mais alguém? Mais alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você que está no chat, tem um link. Agora a produção vai colocar um link aí. Se você precisa de Jesus, escreva para nós. Entre em contato conosco, nós queremos te abençoar, queremos dar uma palavra de orientação a vocês. E vocês que estão aqui, entre em contato conosco. Se fosse em outro momento, fora da pandemia, com certeza eu iria chamá-los para orar aqui na frente, interceder por você, esse momento gostoso, dar um abraço, mas nós estamos em proteção social. Então, entre em contato conosco, vocês que nos levantou a mão, entre em contato. Se a produção pudesse colocar o número no telão, o WhatsApp da igreja, 3041 44 44, entre em contato conosco, e fala assim: olha, eu aceitei Jesus, e eu quero conhecer mais, sabe? Além desse culto que nós temos aqui, que é todos os domingos, sábado também. Sábado nós temos culto às 7 horas, nós temos culto domingo 8 horas da manhã, temos culto às 10, às 17, às 19. Fora esse momento tão gostoso que nós temos aqui, nós temos um grupo de pessoas que se reúne durante a semana, chamado pequeno grupo. Talvez você precisa afirmar a sua fé, você precisa se alimentar durante a semana, você precisa de mudar os hábitos, você precisa fazer novas amizades, você precisa ter uma família, um amparo. Então entre em contato conosco, falando assim: eu quero um pequeno grupo, eu quero um grupo de amigos. Todos nós precisamos de pessoas que amam a Deus e pessoas que amam pessoas, e nós queremos te ajudar. Então entre em contato conosco. Tenho certeza que Deus se alegra com a sua decisão. Gostaria que você ficasse em pé juntamente comigo. Vamos aplaudir a Deus pela vida dessas pessoas que aceitaram Jesus hoje. Foram várias. Aleluia, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somos salvos pela graça. Ó Deus, isso não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que nem possa bater no peito e falar assim: eu fiz por merecer, eu fui boa pessoa. Ó Deus, e tudo isso vem do Senhor, dom gratuito de Deus. Obrigado por essa palavra tão clara, tão objetiva, ó Deus, tão reveladora do Senhor nessa noite. Ó Deus, pega essas pessoas, seus nomes, escreve, Espírito Santo, ó Deus, no livro da vida, e Deus, e conceda elas paz. Vamos orar. Você que entregou sua vida para Jesus, gostaria que você pudesse sair daqui hoje, selado essa decisão tua, através da tua oração.
Eu quero que todos nós possamos orar, juntamente com aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Vamos ensiná-los a orar. Então, todo mundo, eu gostaria que repetisse essa oração que eu vou fazer hoje, mesmo que você já fez essa oração várias vezes, mas nós vamos ensinar aquelas pessoas que pela primeira vez, ou talvez na internet também, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e pela primeira vez eu percebi que eu era um pecador, uma pecadora, mas eu nesse momento entendi também que a sua palavra fala, mas o Senhor nos salvou, o Senhor derramou salvação e pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida hoje para Jesus. Assume o controle da minha vida, ó Espírito Santo. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Você não está sozinho.